Segundo dados do IBGE, dos 50 produtos mais consumidos por ano no Brasil, 10 contêm glúten. Muitas pessoas têm intolerância ao glúten e essa doença nem sempre é diagnosticada com facilidade. No Papo Cabeça de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a doença celíaca. E para esclarecer dúvidas, recebemos o gastroenterologista pediátrico e professor da UFRJ, Dr. José César Junqueira, e o senhor Wilson Martins, portador da doença celíaca. Olá, tudo bom? Tudo bem. Obrigado pela presença. Doutor, explica pra gente o que é a doença celíaca e quais são os seus sintomas. Bom, a doença celíaca é uma doença autoimune. Aliás, diria para você que é a doença autoimune, a única doença autoimune que efetivamente a gente conhece o gatilho que desencadeia, a gente sabe que é o trigo. Existe uma produção de anticorpos desencadeadas pela presença do trigo no organismo, que destrói, vamos dizer assim, inflama as células intestinais, impedindo a absorção de uma série de nutrientes. Basicamente é isso que acontece na doença celíaca. Existem ainda algumas coisas que podem acontecer, são mais raras, mas podem acontecer, que há essa destruição das células, essa inflamação da mucosa intestinal com sintomas à distância. Então, assim, sintomas neurológicos, sintomas do fígado, do cérebro, né, neurológicos, do fígado e de outros órgãos, ou outras articulações, ou outras à distância. Quer dizer, sem que haja necessidade obrigatória de que o sintoma seja no tubo digestivo. Então, a doença celíaca é uma doença autoimune e que a gente conhece pelo menos um dos gatilhos, que é o trigo, que desencadeia a doença. E no caso da pessoa que começa a sentir os sintomas da doença celíaca, o que ela deve fazer? Na realidade, os sintomas da doença celíaca, eu costumo brincar dizendo que a doença celíaca, para nós médicos, é uma doença interessante, porque ela, na realidade, os sintomas dela podem ser todo tratado de clínica médica, por exemplo, seja ela do adulto ou seja a clínica médica da criança. Então, assim, qualquer sintoma, emagrecimento, distensão abdominal, problemas de pele, problemas neurológicos, crise convulsiva, tudo isso, na realidade, pode ser sintoma. O que fica difícil de diagnosticar. O que fica difícil de diagnosticar. Quando você tem diarreia crônica, emagrecimento, distensão abdominal, fica mais fácil você fazer o diagnóstico. É mais simples você fazer o diagnóstico. Porque são mais característicos da doença. Mais característicos. O último paciente que eu tive com doença celíaca foi uma criança que tinha dor abdominal e dor de cabeça. Então, assim, por que eu fiz o diagnóstico? Porque eu procuro por doença celíaca. Então, o que as pessoas, os colegas médicos têm que saber é o seguinte: quem não procurar, não vai encontrar. Bom, seu Wilson, o senhor descobriu que tinha doença celíaca aos 63 anos de idade. Como foi essa descoberta? A descoberta foi que eu comecei a emagrecer. Em um período de 3 ou 4 meses, eu emagreci 10 a 14 quilos. Fui emagrecendo, aquilo causou uma suspeita, né? E aí procurei um gastro. O gastro fez vários exames e um dos exames veio como hepatite C. Aí ele imediatamente, agora não é mais comigo. Agora o senhor tem que procurar um hematologista. Né? Procurei um hematologista e continuou fazendo vários exames. E não era a hepatite que tinha surpreendido a gente, não era hepatite. Não tinha sido hepatite. Era existe uma hepatite falsa verdadeira, né? A gente chama de hepatite criptogênica. Exatamente. Você não sabe qual é a causa dela. Exatamente. E não havia hepatite nenhuma. Sim. Então, o hematologista começou... Hematologista. Hematologista de sangue, médico de sangue? Não. De fígado? De fígado, desculpa. Então, hepatologista. Hepatologista começou a procurar, a pesquisar. Disse que poderia ser doença de Crohn, podia ser celíaco, podia ser câncer intestinal, até que ele me mandou para o laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Fundão, para fazer um exame específico para ver se era doença celíaca. E aí constatou que era doença celíaca.
Doutor, no caso do senhor Wilson, ele descobriu a doença após os 60 anos de idade. A doença, ela pode nascer com o indivíduo ou ela pode ser desenvolvida ao longo da vida? Na realidade, eu vou falar uma coisa aqui que pode, se você depois quiser, eu explico um pouco mais. Ninguém fica doente porque quer. As pessoas ficam doentes porque podem ficar doentes. Ou seja, você tem uma predisposição genética que te permite ficar doente. Então, no caso da doença celíaca, ela é uma doença determinada geneticamente. Então, eu tenho o potencial genético para ficar doente. O que vai fazer eu ficar doente ou não são as condições ambientais e alimentares que eu tiver ao longo da minha vida. E pior do que isso, ou melhor, não pior, melhor do que isso, você desencadear a doença celíaca aos 3 anos de idade ou desencadear aos 63 anos de idade, os dois têm o mesmo potencial. É porque o fator ambiental e o fator interno, sim, um desencadeou aos 3, o outro desencadeou aos 63. Bom, doutor, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já falando mais sobre doença celíaca. Não saia daí.